Oi, gente, tudo bem? Chegamos então a mais uma aula. Hoje o tema é muito legal. Vamos falar sobre domínio da voz. O que é ter domínio da voz? Bom, nós temos o domínio quando nós conseguimos ter controle sobre o som em diferentes ajustes vocais que nós fazemos. Então, quando você muda as estruturas de posição, língua, palato, os lábios, quantidade de ar, tipo de sonoridade. Então, quando você consegue mudar a estética, mudar a técnica e mesmo assim consegue controlar aquele som. E eu listei 4 temas indispensáveis para que você tenha o domínio total da sua voz. Então, se você não tem esse domínio sobre esses 4 temas, você não tem provavelmente controle sobre o seu som. E são eles. A gente vai começar pelo mais básico, ou não tão básico, porque é um pouco difícil. Então, o primeiro tema é a afinação. A afinação é uma coisa muito difícil, eu ia falar que é um parto para todos os cantores, porque tem muitos cantores profissionais que não têm a afinação precisa, não têm a afinação perfeita e são cantores que já trabalham com isso há muitos anos. A afinação é muito difícil de se controlar e às vezes a pessoa chega e fala: "Ah, eu não canto, mas eu sou afinado". Então, talvez essa pessoa não seja muito afinada. Você conseguir interpretar, saber qual é o tom que a música tá tocando e acompanhar, não necessariamente significa que você é um cantor afinado, que você é uma pessoa que cante afinado. Porque a afinação é quando você consegue fazer exatamente a mesma frequência que o instrumento está emitindo. Então, o piano vai lá, toca uma nota, emite uma frequência, que é uma onda sonora, né? E aí você vai reproduzir aquele som fazendo a mesma frequência. Então, se você não faz exatamente a mesma vibração, provavelmente você está desafinado. Então, mesmo que seja mínima, a sua afinação não é exata. Então, é muito difícil um cantor ter uma afinação exata, mas é possível você ter uma afinação muito próximo do exato, que é você igualar as frequências sonoras. Então, isso é ter afinação. E como que você descobre se você é afinado ou como você estuda a afinação? Você descobre que você é afinado se você toca um instrumento, fica mais fácil, né? Principalmente instrumentos já afinados, né? Piano, teclado, que você não precisa afinar esse instrumento. Tocando, você tem mais facilidade de descobrir, tendo acompanhamento também. Então, se você não toca o instrumento, é bom você ter um acompanhamento com um profissional que te ajude a perceber aonde você está errando e como você está errando. Se a sua frequência, o instrumento emite uma frequência, se você está emitindo uma frequência mais rápida, você está com a afinação mais alta, também está desafinado. E se você está com uma frequência mais lenta, você está emitindo uma afinação mais baixa. Então, você precisa de uma ajuda para se nortear, ou um instrumento, ou alguém que consiga te direcionar. Você pode estudar escalas, então você faça escala, que é quando você faz do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, cante isso, compare se está exatamente igual ao que o instrumento está produzindo, e assim você vai desenvolvendo, faça intervalos, então ao invés de fazer as notas seguidas, do, ré, mi, você vai pular uma e vai fazer do, mi, ao invés de fazer do, ré, vai fazer do, mi, para que o som você perceba a sonoridade do intervalo e comece a controlar essa afinação. Então, a afinação ela sempre vai ter a ver com o tom, mas não é só isso, né? Então, vai ter a ver também com o controle que você tem de manter esse tom, esse fluxo de ar, e aí entra a outra parte, que é a precisão. Então, um outro tema que eu também listei é a precisão. Se você não tem precisão para fazer qualquer tipo de som, você não tem domínio sobre a sua voz. Então, por exemplo, eu decidi cantar uma música e essa música ela tem vibrato, tem melisma, essa música tem soprosidade ou tem um som mais
forte, estridente, mas você não consegue transitar entre essas sonoridades com clareza, com precisão. Então, você não tem domínio sobre a sua voz. Então, a precisão é quando você decide fazer uma nota e você vai direto nessa nota. Você não faz uma nota antes para chegar nessa nota. Se a nota é A, você não precisa fazer A. Você vai direto na nota e produz esse som. Então, isso também tem a ver com a precisão. Ou com uma nota com uma intensidade. A intensidade também tem a ver com a precisão. Se você precisa de um som forte, direto, você consegue ir direto, a voz não quebra, você não tem uma falha no final também, começa forte, termina fraco. Então a precisão é quando você consegue fazer exatamente aquilo que a música programou. Então, isso é precisão. E entra a afinação, entra os elementos embelezadores. Se você quiser fazer um vibrato, você conseguir ter precisão em controlar esse vibrato. Se esse vibrato vai ser lento, eu tenho a precisão aqui. Se ele vai ser rápido, se o melisma ele está sendo definido ou se ele simplesmente está ali aleatório. Então, a gente percebe que o cantor tem domínio sobre a sua voz quando ele tem clareza em tudo isso que ele vai produzir. O outro tema legal também que eu separei é a estabilidade. E o que é a estabilidade? É quando você tem controle sobre a continuidade desse som. Então você produz um som e aí ele tem uma duração e aí ele começa de um jeito e termina do mesmo jeito, né? Tem alguns cantores, grande parte, que tem muita dificuldade com a estabilidade. Eles começam a cantar e aí vem sempre um vibrato junto, um tipo de vibrato. E aí esse som não é controlado, né? Então, se você não consegue tirar vibrato da sua voz, significa que você não tem estabilidade. Então, a estabilidade é quando você faz uma nota e ela mantém a intensidade, mantém a frequência, né? Você não oscila a afinação. Então, a estabilidade está ligado a isso. Como a gente estuda a estabilidade? É um treino mais difícil, porque depende de um tanto de ar que você está soltando, da força na laringe que você está fazendo, na força na prega vocal, na força na glote, né, que você está fazendo, depende do espaço que você está utilizando. Às vezes você está com a boca muito aberta e isso está atrapalhando você controlar ali a saída do ar. Então, a estabilidade vai ter a ver com vários fatores acontecendo ao mesmo tempo. Mas um treino que eu posso indicar para você é que você inspire sempre com uma respiração muito confortável. Controle essa respiração, não faça uma respiração ofegante, senão você não vai ter um som estável, não vai. O princípio para você ter estabilidade é um fluxo de ar estável, então o ar não pode oscilar também na hora de sair, não pode sair forte e depois diminuir, nem ao contrário. Então, o princípio é o começo, como o som vai começar, né? Então, você precisa controlar o seu ar. Depois que você controla o seu ar, você vai fazer um som longo para saber se você está conseguindo manter a frequência na nota, né? A afinação, se ela está oscilando muito. Então, você pode fazer com o som de uma vogal. Eu utilizo o U porque é muito mais fácil de controlar o U, tem menos espaço aqui, tem um caminho maior na boca para que você consiga ajustar o som e você consegue ter uma estabilidade melhor com essa vogal. Então, você inspira. Oscilou um pouco? De novo. De novo, até que você fique sem oscilar esse som. E por último, mas não menos importante, nós vamos falar sobre a flexibilidade. A flexibilidade é quando você tem controle sobre as suas passagens.
Quando você tem uma homogeneidade nas mudanças entre médio, graves e agudos, então você está caminhando num som e aí você está conseguindo mudar de marcha muito bem. Quando você muda de região, você está mudando o grupo muscular que está trabalhando ali nas suas pregas vocais. Então, quando você está no médio e no grave, você tem um grupo muscular. Quando você vai para o agudo, você tem um outro grupo muscular. Então, quando você tem flexibilidade, você consegue controlar a força certinha quando muda de um músculo para o outro, sem perder tônus, sem perder qualidade vocal, sem perder a clareza de uma nota para outra. Então, isso vai te ajudar muito no controle como um todo. Então, o que mais o pessoal tem mais dificuldade é quando você está fazendo uma nota aqui, grave, média, e chega no agudo, a voz quebra, chega no agudo, não consegue manter a qualidade, manter a intensidade, sempre muda o som. Então, isso é falta de flexibilidade. Claro que tem outras coisas envolvidas, mas se você estudar a flexibilidade, você já vai conseguir desenvolver bem isso daí. E um treino que eu indico é vocês fazerem glissandos. Então, pode ser com uma vogal também, para ficar mais fácil. E o glissando é quando você escorrega de uma nota para outra e você vai tentando aumentar a extensão, né? Que é quando você, de uma nota de início e uma nota para o final. Então, você começa numa distância pequena, depois vai aumentando e isso vai trazendo flexibilidade para o músculo poder mudar a sua região. Então, você faz... Meu quebrou um pouquinho. E aí vai aumentando. E aí você pode fazer isso com vogal, pode fazer isso também com a boca fechada. Isso pode te ajudar a ter um pouco mais de flexibilidade na hora das mudanças do grave, médio e agudo. É isso, amanhã temos nossa última aula, não perca, nossa última aula será ao vivo, eu vou mandar o link no grupo. Mande suas dúvidas, anote aí no seu caderno suas questões para a gente conversar sobre tudo que nós tivemos essa semana. E a aula ao vivo vai ser para a gente tirar dúvidas, também fazemos um pouco de prática juntos, então não perca a aula ao vivo. Espero por vocês, beijo, tchau, tchau!